Olá, prezados cursistas! Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tranquilo. Eu estou empolgada para a nossa terceira videoaula, que tratará de assuntos que é de grande interesse de minha parte e eu acredito que da parte de vocês também, né? Recapitulando um pouco o que vimos até então, na nossa primeira videoaula, nós abordamos um pouco sobre as principais metodologias que utilizamos em nossas práticas pedagógicas, sendo a aula expositiva e dialógica uma excelente oportunidade para resgatarmos o conhecimento prévio dos alunos. Assim como as atividades experimentais, as quais podem ser de diversos tipos, dependendo do objetivo do professor, também pode ser uma ferramenta importante para o ensino de ciências e biologia. Vocês aprenderam, então, que nós aprendemos por meio de diversos canais e que vale sempre a pena diversificar quanto ao método de ensino como forma de ampliarmos as possibilidades de aprendizado dos alunos. Ainda nessa primeira videoaula, nós vimos a importância de fazermos uma abordagem ciência, tecnologia e sociedade, de modo que o conteúdo de biologia em si não pode ser trabalhado sem considerar as suas múltiplas relações com as atividades humanas. E vocês aprenderam também o quanto a sociedade, ciência e tecnologia estão interligados. Eles se afetam mutuamente e não podem, de maneira alguma, ser considerados de forma isolada. Ok? Bom, isso que a gente viu nas nossas aulas anteriores. Na nossa segunda aula, nós abordamos o livro didático, as unidades didáticas e as avaliações, considerando de forma mais direta estes pontos que fazem parte do cotidiano do trabalho de qualquer professor do ensino básico, ou seja, as atividades relacionadas ao chão da sala de aula, propriamente dito. Aprendemos o que é necessário considerar em um livro didático antes de o selecionarmos para o uso dentro da sala de aula e fizemos uma avaliação de livros didáticos diversos, para vocês aprofundarem neste tema. Também vimos a importância de separarmos o conteúdo a ser trabalhado em unidades didáticas, para poder facilitar o entendimento do aluno ao longo da disciplina. E por último, discutimos bastante sobre a importância da avaliação. Como proceder com avaliações, como avaliar e qual seria então a finalidade de fazermos isso nos ambientes escolares. Enfim, nessas duas primeiras aulas nós tratamos de temas que estão diretamente relacionados então com o chão da sala de aula, ou seja, com as temáticas que são muito pertinentes à rotina escolar dos alunos e também à rotina escolar dos professores. Nessa terceira videoaula, nós iremos tratar dos seguintes assuntos. Vamos aos slides. Bom, os dois temas dessa aula de hoje, gente, é divulgação científica e ensino de biologia e espaços não formais de ensino. Ou seja, nós vamos ver aspectos relacionados à conexão que a gente pode fazer entre escola, entre alunos e outros espaços e outros processos de conhecimento que não estão diretamente relacionados com o conhecimento escolar. Pois bem, estes assuntos estão relacionados com a aprendizagem dos conteúdos de ciência e biologia, porém não necessariamente dentro da sala de aula ou dentro de uma escola propriamente dito. Hoje nós iremos falar sobre como podemos utilizar os espaços que não são convencionais e a divulgação científica como ferramentas para o aprendizado de ciências e biologia. Estes primeiros temas são muito interessantes dentro do nosso contexto social atual no Brasil. No Brasil, tínhamos um grande problema relacionado ao acesso à educação básica. Podemos nos lembrar de antepassados de nossa família que não tiveram oportunidade de estudar por vários motivos, sendo que muito frequentemente era por não haver escolas em todas as cidades, muitas pessoas ainda viviam na zona rural, muitas pessoas tinham que trabalhar para ajudar diretamente no sustento da família e os estudos ficavam sempre em segundo plano. Através de diversas medidas políticas públicas, o acesso à educação ampliou bastante no Brasil, de modo que atualmente podemos observar uma melhora nesse quadro. Atualmente há mais escolas no Brasil e também com o auxílio de tecnologias podemos levar educação também no nível superior para diversos lugares do país, como no caso da EAD, que vocês estão cursando aqui agora.
Mesmo tendo o acesso à educação básica melhorado muito nos últimos anos, ainda temos muito o que avançar neste aspecto, pois sabemos que ainda há situações que dificultam crianças, jovens e adultos a terem acesso à educação escolar. Mas outro ponto que eu gostaria de ressaltar também no início dessa aula de agora é que, embora tenhamos um avanço significativo no acesso à educação básica, a qualidade do ensino oferecido ainda necessita ser melhorada. Apenas o acesso não é suficiente, pois isso não garante que as pessoas serão, de fato, beneficiadas por esse estudo. Houve um tempo que os pais diziam aos filhos: estudem, meus filhos, para vocês não terem um futuro como o meu, eu quero um futuro melhor para vocês. Nós sabemos que apenas estar na escola não é suficiente. É preciso termos um ensino de qualidade, que de fato contribua para a formação de cidadãos mais conscientes das potencialidades humanas que ele apresenta e também do seu papel na sociedade, os quais poderão ajudar a construir uma sociedade mais justa e fraterna. Os temas da aula de hoje, então, se relacionam com este desejo de aprimorarmos a qualidade do ensino oferecido, no nosso caso, o ensino de ciências e biologia no Brasil. Tendo em vista a melhoria significativa em relação ao acesso do ensino básico no Brasil, precisamos melhorar a qualidade. Um dos pontos que está bem relacionado com a falta de qualidade de ensino em ciências e biologia é a falta de contextualização das matérias estudadas com a vida cotidiana dos estudantes. Um equívoco total, pois se estamos estudando biologia, certamente estamos aprendendo sobre nós mesmos. Mesmo quando estamos estudando aspectos específicos da reprodução das plantas ou sobre o modo de excreção das minhocas, estes temas que parecem não estar conectados com a gente, eles também estão extremamente conectados a nós mesmos, A visão do professor de biologia e de ciências é fundamental para dar essa conexão, para dar coerência aos assuntos e às matérias de estudo de ciências e biologia. Ao longo do período escolar, uma quantidade enorme de conteúdo de biologia e ciências é trabalhado todos os anos, juntamente com os alunos. É possível perceber que os temas às vezes se repetem, aumentando a profundidade de abordagem à medida em que os anos escolares vão passando. Você pode perguntar a qualquer pessoa que já tenha concluído o ensino médio e que não tenha realizado algum curso posterior dentro da área de biológicas, sobre o que eles se lembram, do que eles se lembram das matérias e dos conteúdos das aulas de biologia. E reflita um pouco em relação às respostas que você irá receber. Faça esse teste depois, eu gosto de fazer isso frequentemente, para ver o impacto do ensino de biologia nas pessoas após a conclusão do ensino médio. As respostas mais frequentes que eu ouço são: eu me lembro de muitos termos, algumas palavras difíceis. Normalmente, a pessoa não correlaciona a palavra com a estrutura ou com o organismo em si, pois apenas se lembra da palavra porque é muito diferente das palavras usualmente utilizadas. Faça esse teste depois. As palavras que mais ouço são briófitas, mitocôndrias, gimnospermas e ornitorrinco. Mas poucos são capazes de lembrar do que se tratam todas essas palavras, qual que é o significado, qual que é a correlação, qual que é a importância. Ou seja, se nós professores não mostramos essa conexão, fica muito mais difícil para o aluno se interessar por este tema. E nós sabemos o quanto a motivação é fundamental para o aprendizado dos alunos, especialmente nessa faixa etária, crianças, jovens. Um aluno desmotivado não tem sede de aprender. No máximo, irá memorizar alguns assuntos para ser aprovado em sua prova e depois que sair do ensino básico terá um comportamento similar àquele que eu relatei anteriormente. Apenas vai ficar lembrando de algumas palavras que a professora falava ou o professor falava nas aulas de biologia. Um aluno que não vê sentido no tema que está sendo trabalhado em sala de aula certamente apresentará um desempenho insatisfatório, visto o seu desinteresse em aprender. Então, cabe ao professor o papel de estimular o aluno e apontar todas as correlações que aquele tema tem com o seu cotidiano. Quando o professor não é capaz de realizar essa conexão e o aluno tem um desempenho insatisfatório, estamos trabalhando para aumentar os índices de analfabetismo científico.
Este, com certeza, não é o nosso interesse. Ninguém aqui quer depois ver seus alunos por aí, que, antes de tudo, eles são cidadãos do mundo, são pessoas. Ninguém quer vê-los por aí jogando lixo na rua, indiscriminadamente, não sabendo como se prevenirem de doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Ninguém quer ver seus alunos por aí achando normal ocorrer desmatamento, pois desconsidera os impactos dessa atividade para o equilíbrio natural do planeta Terra, dentre outras coisas. Bom, eu acredito que não é mesmo este o nosso objetivo enquanto professores de ciências e professores de biologia. Então, colegas, amigos, futuros profissionais, vamos todos colaborar para a redução do analfabetismo científico, começando com atividades pedagógicas que favoreçam o aprendizado dos nossos estimados estudantes. Como fazer isso? Uma forma de minimizar o analfabetismo científico é melhorando nossas práticas com a abordagem CTS, ou seja, Ciência, Tecnologia e Sociedade. E também sempre utilizando textos de divulgação científica em nossas aulas. A abordagem CTS já foi amplamente discutida em nossa primeira aula. Qualquer dúvida sobre esse tema, você pode assistir novamente essa aula ou colocar suas dúvidas no nosso fórum. Mas e divulgação científica? Qual seria a sua definição? Divulgação científica está relacionada com atividades que têm como objetivo não apenas popularizar a ciência e seus objetos de trabalho como um todo, né? Mas também tem o objetivo de contribuir para essa conexão entre sociedade, tecnologia e mundo da ciência, valorizando assim as práticas da ciência propriamente dito. Eu digo mundo da ciência porque vivemos em um país onde a pesquisa científica, em sua grande maioria, está concentrada em instituições de pesquisas públicas, como universidades e centros federais e estaduais de ensino superior. Nestes locais, diversos professores, pesquisadores e seus respectivos alunos de graduação e de pós-graduação, além também dos funcionários técnicos destas instituições, realizam pesquisas nas mais diferentes áreas do saber: ciências naturais, ciências humanas, educação, tecnologia da informação, enfim. Em todas as áreas possíveis, nós podemos observar pesquisas diversas sendo realizadas no Brasil. Os resultados dessas pesquisas muitas vezes ficam restritos apenas à comunidade acadêmica em si, a qual não se restringe apenas a pessoas do nosso país, claro, mas também a pessoas que trabalham com esse assunto específico em diversas outras localidades do mundo. Veja que o mundo da ciência é bastante populoso, inclui pessoas de diversas partes do mundo, parece até mesmo ser um mundo bastante interessante. Mas existe uma grande desconexão entre estas descobertas, estas atividades, estas práticas dessas pessoas com outra parte da população e da sociedade brasileira. A divulgação científica é, então, uma forma de aproximarmos a ciência da sociedade em geral. E por isso a divulgação científica é atualmente um aspecto bastante incentivado, visto a importância das pessoas conhecerem o trabalho acadêmico em si, até mesmo para valorizá-lo e compreendê-lo de forma mais ampla. Um estudo recente foi realizado com jovens entre 15 e 24 anos de idade em 21 estados e no Distrito Federal no Brasil, este ano, e revelou que, embora a maioria destes jovens apoiem mais investimentos nas instituições de pesquisa no Brasil, pouquíssimos deles buscam informações sobre ciência e tecnologia e afirmam ter muita dificuldade em saber se as informações disponíveis na internet são verdadeiras ou se são falsas. Além disso, poucos jovens são capazes de indicar um nome de alguma instituição brasileira que realiza pesquisa científica. Vamos analisar esses dados e esses gráficos no nosso próximo slide. Olha só, no nosso slide a gente tem aqui mostrando alguns gráficos que mostram o interesse desses jovens que foram entrevistados nesse ano, né, pelo INCT, e mostra que ciência e tecnologia não é o maior ou principal interesse da maioria dessas pessoas, né? Religião, ciência e tecnologia se empatam ali, 67% dos jovens têm interesse nessa área, né? E quando são questionados sobre
a opinião deles em relação a aumentar ou diminuir ou manter os investimentos, 60% deles concordam que deve aumentar os investimentos na ciência que é realizada no Brasil, demonstrando ali que eles acham bastante importante a gente fazer ciência no Brasil, né? Contudo, algumas perguntas foram feitas e esses dados são um pouco alarmantes. Por exemplo, esses jovens, 60% deles não sabem que antibiótico não combate vírus. Veja que aqui a gente está observando um déficit de um conhecimento relacionado à ciência e biologia muito básico, porque nós sabemos que quando a gente estuda biologia com o professor no ensino básico, a gente sabe que os antibióticos estão relacionados apenas a tratar doenças causadas por bactérias e os vírus não são considerados bactérias. Aliás, há uma grande discussão sobre a forma de reprodução dos vírus, se eles são considerados uma forma de vida, e então os alunos não sabem disso. São alunos que estão ali entre o ensino médio, o final do ensino médio e também muitos já dentro da universidade, o que é um pouco assustador pensar que muita gente ainda acredita nisso, né? E 25% deles acreditam que vacinar pode ser perigoso para as crianças. Ou seja, isso está demonstrando que 25% desses jovens da cidade desconhecem todos os processos que estão relacionados com a produção da vacina, como que ela ocorre, como que é a relação desses antígenos de anticorpos no corpo humano, por que é importante vacinar. E isso tudo, gente, reflete numa onda que a gente está observando atualmente de algumas doenças que tinham sido erradicadas, elas estão voltando no Brasil. Porque, não só no Brasil, isso é uma coisa que está acontecendo em outros lugares também. Mas vejam que isso está relacionado com uma falta de conhecimento desses alunos, né? Porque a gente sabe, os alunos vão para casa, esses alunos eles podem ter filhos, né? Qual que vai ser a opinião, a visão deles em relação a vacinas, se eles não conhecem os mecanismos que estão por trás do desenvolvimento dessa tecnologia, né? E muitos deles, 54%, acreditam que os cientistas possam estar exagerando sobre os efeitos das mudanças climáticas. Veja também um desconhecimento de conceitos biológicos básicos que deveriam estar tratando em sala de aula de forma eficaz, mudando a opinião desses alunos, colocando eles para pensarem sobre esses temas. Vejam que isso não está ocorrendo porque quase 50% acreditam que possa ser um certo exagero por parte dos cientistas. Outro ponto é que 40% dos jovens dizem não concordar com a afirmação de que os seres humanos evoluíram ao longo do tempo e descendem de outros animais. Aqui, gente, a gente está mostrando que desses jovens também, boa parte deles, quase metade desses entrevistados, não compreendem a teoria da evolução da vida. A questão de abordar esses temas em sala de aula pode ser um pouco polêmico às vezes, mas é papel do professor também diferenciar a ciência de religião. A ciência trabalha com fatos, a religião trabalha com fé. São campos distintos da concepção humana. Então, os alunos eles podem não ter fé nas possibilidades de evolução do homem, mas ele precisa minimamente compreender como que se dá o processo evolutivo, que rege não apenas os seres humanos, mas todas as formas de vida na Terra. Então, gente, esses dados aqui estão mostrando uma coisa muito importante para a gente, que nós, professores de biologia e de ciência, que estamos na sala de aula, precisamos trabalhar muito melhor os nossos conteúdos básicos, porque esses alunos não estão saindo da escola, do ensino básico, com a consciência que é esperado que eles tenham após estudar esses tempos, esse tempo todo, esses termos em sala de aula, esses conceitos básicos. Nesse novo slide aqui, a gente vê vários dados também que estão relacionados à popularidade da ciência no Brasil. Veja que muitos alunos, né, a maioria deles, ou seja, 93% deles, não conseguem identificar algum cientista brasileiro, né? E muitos deles, 87% dessas pessoas, também não conseguem indicar alguma instituição brasileira que seja responsável por fazer pesquisa científica no Brasil. Veja que, embora esses alunos achem que seja muito importante a gente continuar aumentando os investimentos na educação, né? Muitos, assim, 60% deles, muitos deles desconhecem onde que isso acontece. É uma visão mais ou menos assim, eu acho que isso é importante, mas quem faz isso eu não sei, onde que isso está sendo feito eu também não sei. Cabe também ao professor utilizar a divulgação científica para poder mudar um pouco esse quadro, né?
Quando a gente pergunta a essas pessoas, esses jovens, qual frequência que eles buscam informações sobre ciência e tecnologia, 50% deles responderam de vez em quando. E apenas 26% falaram frequentemente. E 24% nunca ou quase nunca. Ou seja, há um grande desinteresse sobre tecnologia, sobre ciência, sobre os avanços que esses campos da humanidade, que é a ciência e a tecnologia, estão gerando cotidiano para a gente. E quando a gente pergunta a esses alunos, esses estudantes, onde eles fazem a pesquisa sobre os temas que eles têm interesse, vejam que 79% usa Google e 73% usa YouTube, seguido de WhatsApp, Facebook, Instagram, blogs, Twitter, podcast. Então, gente, olha só, as fontes de pesquisa desses alunos estão diretamente relacionadas com interesses comerciais. O YouTube, por exemplo, tem vários canais anti-ciência. E os canais anti-ciências, meus amigos, são muito mais bem produzidos que os próprios canais que estão abordando ali temas de ciência, propriamente dito. Veja então que tipo de informação, qual que é a qualidade dessa informação que esses alunos estão recebendo. Nós não sabemos, porque eles estão no YouTube e o YouTube tem um sistema encadeado. Você assiste um vídeo, em seguida ele já te dá outro vídeo que está relacionado. Então se você entra no canal de anti-ciência que está ali degradando, que está deturpando algum conceito ali fundamental para a ciência e para a tecnologia, certamente ele vai te mostrar outro, depois outro. E que tipo de informação então esses alunos estão tendo contato? O que eles estão aprendendo na verdade? Nós não sabemos, né? Então, cabe ao professor mudar esse aspecto aí e cabe a você, que é o futuro professor de biologia, mudar um pouco também a sua prática, incluindo algumas atividades que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Seria esperado que os jovens, então, eles apresentassem um desempenho melhor do que os adultos, né, esses jovens que foram entrevistados, visto a sua maior proximidade com a universidade. Mas os dados mostram um grande desconhecimento e desinformação por parte deles, ressaltando a importância emergencial das comunidades científicas melhorarem a divulgação científica. Nós, professores de ciências e biologia, também temos nossa missão na melhoria deste quadro, né? O que estamos ensinando aos nossos alunos? Como podemos incluir conteúdos de divulgação científica em nossas aulas, melhorando a visão destes alunos sobre a ciência, né? Pergunto agora para vocês, fica uma questão para a gente. Eu gostaria que vocês consultassem na plataforma online do canal Futuro uma série de vídeos que foram produzidos por alunos de ensino médio com o auxílio de professores para participarem do projeto Ciências para Todos, que visa reconectar a ciência com o cotidiano das pessoas, justamente por essa necessidade tão evidente em nossa sociedade atual. Inclusive o edital está aberto até o dia 31 de outubro, e qualquer professor pode produzir um vídeo divulgando uma série ou uma ideia que tenha sido desenvolvida juntamente com seus alunos, né? Utilizando-se método científico para resolver um determinado problema e postar lá esse vídeo. Esse vídeo, então, pode ser produzido até mesmo com uma câmera de celular. O objetivo principal é divulgar uma ideia que seja produzida pelos alunos juntamente com o professor. Tenho certeza que qualquer turma iria se entusiasmar demais para participar desse concurso e desse projeto. Pensem nisso. Esse projeto está sempre aberto. No futuro, vocês podem vir a participar. A educação escolar aos moldes tradicionais não está sendo atualmente eficiente para os nossos alunos compreenderem os conceitos básicos da ciência e da biologia, bem como para compreenderem os métodos e as técnicas da ciência e como esta afeta diretamente as nossas relações sociais. A divulgação científica ocorre através de diversos eventos realizados pelas universidades e centros de pesquisa, como feiras, festivais, mas muitas vezes também ocorre através de textos que são produzidos com o intuito de aproximar as pessoas dos trabalhos acadêmicos e científicos. Diversos vídeos de divulgação científica estão disponíveis nesta plataforma do canal Futura e apresentam uma forma fabulosa de aproximar os pesquisadores brasileiros de estudantes do ensino médio. Embora muitos de vocês podem vir a atuar em cidades onde não observamos universidades e centros de pesquisa que possam possibilitar esse tipo de parcerias, isto não impede vocês de buscarem parcerias em outras instituições, em outras localidades, em outras cidades. A necessidade de realizar divulgação científica
parte dos centros de pesquisas das universidades. E eu tenho certeza que com boas ideias, essas instituições podem se colocar muito abertas e receptivas para vocês num contato futuro que vocês pretendam vir a fazer, ok? Não deixe de verificar na página indicada no nosso mural os diversos vídeos produzidos por alunos e professores sobre temas de biologia e que podem atuar como fonte de inspiração para vocês. Lá vocês vão ver abordagens de temas corriqueiros da biologia de uma forma talvez inusitada, mas altamente eficiente. Verifiquem. Mas além dos vídeos que comentei anteriormente, nós temos os textos jornalísticos de divulgação científica, que são os mais comuns e mais fáceis de serem trabalhados em sala de aula. Os textos de divulgação científica são ferramentas importantes que podem ser utilizados pelos professores de ciências e biologia para reduzirem o analfabetismo científico. Um texto de divulgação científica tem o objetivo de ampliar o acesso a um determinado conhecimento científico, popularizando, fazendo conexões entre este conhecimento divulgado e a vida cotidiana das pessoas. Várias modalidades de textos podem ser consideradas de divulgação científica, mas de um modo geral, estes textos costumam apresentar uma linguagem adequada para o público, evitando a utilização de termos técnicos em demasiado, que são desconhecidos das pessoas que não são da área. Também são frequentes ilustrações, gravuras, para poder facilitar a leitura gráfica e normalmente abordam temas específicos, os quais nem sempre estão inseridos nos livros didáticos. De acordo com Silva, de 2016, esse trabalho, a definição de texto científico pode ser bem mais complexa do que nós imaginamos, visto que outras modalidades textuais, como apresentações orais, peças teatrais, também podem ser considerados de divulgação científica, dependendo dos objetivos que apresentam. Mas qual seria a importância de se utilizar textos de divulgação científica? Bom, como já comentamos anteriormente, é uma forma de aprimorarmos a ciência e a educação, mas, sobretudo, tem o objetivo de desenvolver o pensamento crítico nos estudantes. Aqui não estou utilizando especificamente textos de divulgação científica com vocês, visto que vocês estão no ensino superior, mas têm buscado sempre trazer outras referências para complementar o nosso trabalho. Tenho buscado fazer outras conexões com outros temas do conhecimento de vocês, enfim. O trabalho do docente deve sempre ser integrado com outras temáticas. Embora a gente coloque as coisas sempre em caixinhas distintas, separadas, tudo está interconectado. E os textos de divulgação científica buscam fazer esta interconexão. E você, professor de biologia, pode sempre utilizar deste recurso. Com maior apoio da população, alguns projetos científicos podem receber maior visibilidade, maior apoio financeiro e assim dar um retorno para a própria população. Usando textos de divulgação científica em suas aulas, você aumenta a chance de contribuir para estudantes que, além de terem um conhecimento específico, tenham também uma capacidade crítica sobre os acontecimentos da nossa sociedade. Estes textos são essenciais e muito práticos quando se procura fazer uma abordagem ciência, tecnologia e sociedade em nossas aulas. Muitos alunos não têm ideia do que se tratam vários aspectos relacionados às ciências e recentemente estamos observando no Brasil movimentos relacionados com a falta de informação de qualidade. Por exemplo, movimentos antivacinas atuais que estão ocorrendo podem ter levado a esses quadros de ressurgimento de doenças infecto-contagiosas há muito tempo erradicados no Brasil. Que tipo de informação essas pessoas obtiveram para tomar suas decisões? Qual é o impacto dessas decisões para a população em geral? Gostaria de deixar claro que a divulgação científica sempre foi deficiente no Brasil e devem ser realizadas pelas instituições acadêmicas e de pesquisa, pois estas sim têm o dever de começarem a construir uma ponte entre academia e população em geral, quebrando esse muro que separa esses dois grupos sociais. Para que pessoas defendam a ciência, elas precisam primeiro entender por que a ciência é importante para a vida delas. E ninguém melhor para explicar isso do que os próprios cientistas. A ciência deve trabalhar em prol do desenvolvimento humano
e a divulgação é uma etapa fundamental para o início dessa reconexão. Espero que você, futuro professor de biologia, perceba então a importância de se utilizar esses textos de divulgação científica como um método de sensibilização. Com estes textos, você pode desenvolver uma série de atividades, como questionários direcionados, resgatando o tema trabalhado em sala, disponível no texto base também. Você também pode pedir os alunos para pesquisarem nesse site sobre temas relacionados a um termo específico que vocês irão tratar numa aula futura e pedir os alunos para compartilharem o que eles acharam de mais interessante e quais foram as dúvidas que eles tiveram a respeito do tema. Veja que forma interessante de se iniciar a explicação de uma matéria. Enfim, você, professor, poderá explorar a sua criatividade, fazendo diversas atividades com esses textos. Eu tenho certeza que será muito proveitoso para você também. Eu vou deixar no nosso mural algumas dicas de sites que apresentam projetos de divulgação científica e também links de sites nos quais vocês podem procurar por temas de interesse de vocês para ser trabalhado em sala de aula. Eu sempre procuro no site Ciência Hoje textos para complementar as minhas aulas do ensino básico. E com certeza os alunos se interessam bastante pelos temas apresentados. Para nível de ensino médio, o site Consciência também apresenta ótimos textos de biologia e também de diversas outras áreas do conhecimento. Visitem esses sites, inclusive tem uma reportagem muito interessante que aborda justamente a importância da academia começar a fazer de forma mais ampla e efetiva os textos de divulgação científica como forma emergencial de sensibilizar a população para pontos que merecem muita atenção no nosso atual contexto social brasileiro. Okay? Agora, nessa segunda parte da aula, vamos tratar do tema espaços não formais de ensino. Antes de falarmos dos espaços não formais de ensino, temos que delimitar quais espaços podem ser considerados como formais de ensino. Bom, os chamados espaços formais de ensino compreendem todos e quaisquer espaços que utilizamos de forma tradicional para o ensino escolar ou para a educação formal. A educação formal é justamente a educação realizada nas escolas, de modo que os espaços onde ela ocorre são denominados de formais. Os espaços formais, então, incluem todos os ambientes já familiarizados por nós, incluindo todas as escolas, todos os locais que lhe constituem sala de aula, biblioteca, laboratório, enfim. Então, pensando nos espaços formais de ensino, temos que a educação apresenta uma série de procedimentos específicos, incluindo etapas e avaliações para que a pessoa obtenha um certificado final, atestando seu desempenho ao longo da formação, indicando seu grau de formação ou de titulação. Isso é o que se denomina de educação formal. Nos espaços não formais de ensino, por outro lado, a pessoa também estará passando por um processo de aprendizagem, que pode ser institucionalizado, como nas escolas, ou não. Nesses espaços ocorre, então, o que denominamos de educação informal. Mas devemos lembrar de incluir nesses espaços informais praticamente todos os lugares ocupados por seres humanos, pois aprendemos praticamente em todos os lugares, no ambiente familiar, nas igrejas, nos locais de diversão, nas ruas e parques públicos, enfim, praticamente todos os espaços onde frequentamos ao longo de nossa vida. Vamos ver um esquema que simplifica estes termos no próximo slide. Nós temos ali a separação de espaço formal e de espaço não formal. O espaço formal, então, é um ambiente escolar, né? Que são as instituições de educação, tanto no nível básico quanto no ensino superior, né? Tanto para formar ali o ensino médio, o ensino fundamental, quanto também para formar uma formação profissional nas escolas, faculdades que oferecem o ensino superior. Os espaços não formais, né? São todos os espaços que a gente desconsidera, então, a escola, o espaço que não é relacionado diretamente com a escola. Isso inclui outras instituições, né? Ou lugares que não são instituições. Por exemplo, as instituições, a gente tem museus, centros de ciência, parques, qualquer lugar onde a gente tem ali um conjunto de regras, onde oferece um conhecimento já formal. E os espaços não escolares que não são institucionalizados são qualquer lugar que a gente vai encontrar seres humanos por aí. Uma praça, uma praia, um parque, uma rua, na igreja, na casa, na família, ou seja, qualquer lugar onde tem pessoas, onde tem conhecimento,
pode ser considerado um espaço não formal, não institucionalizado de ensino. Usar outros lugares, senão os tipicamente escolares, para o aprendizado de ciências e biologia é uma excelente estratégia de ensino. Devemos utilizar esses distintos espaços como vantagem pedagógica e extrair o melhor que eles podem oferecer para os nossos alunos. Com a atual estrutura, organização e composição escolar, nós sabemos que não é possível trabalhar de forma mais aprofundada com determinados temas de ciências e de biologia, visto que a própria escola apresenta limitações, até mesmo pelo espaço físico. Como comentado desde a primeira aula, uma das atribuições do professor de ciências e de biologia é realizar a alfabetização científica, contribuindo para uma compreensão dos processos técnico-científicos que tanto fazem parte da nossa sociedade contemporânea. Muitas vezes o espaço escolar nos parece distante e desconectado dessa realidade social, dificultando o trabalho de determinados conteúdos fundamentais dos saberes escolares, especialmente de ciências e de biologia. Uma alternativa para aprimorarmos a educação escolar do ensino de ciências e biologia é pensarmos numa educação que extrapole as limitações físicas do ambiente escolar em si e ocupe outros locais onde o aprendizado também pode e deve ocorrer. Na verdade, quando nós nos debruçamos sobre o conhecimento escolar de ciências e biologia, vemos que grande parte desse conteúdo faz parte direta de nossas vidas e, com certeza, a importância destes fenômenos não foram de fato aprendidos na escola. Por exemplo, onde nós aprendemos que a água é um recurso vital para a nossa vida e para a vida em geral? Nas aulas de ciências ou simplesmente vivendo? É claro que sabemos sobre a essencialidade da água para a nossa vida, mesmo que nossos professores de ciência e de biologia nunca tivessem nos falado sobre isso antes. Vejam que a aprendizagem dos conteúdos de ciência e biologia não estão de forma alguma restritos aos ambientes escolares. A vida está aí e o papel do professor é conduzir os alunos a um pensamento crítico sobre os vários aspectos que tangem a própria vida. Mas não devemos pensar que o aprendizado desses conteúdos se restringem ao ambiente escolar e muito menos aos recursos didáticos típicos deste ambiente, como livros didáticos. Podemos citar aqui como espaços não formais de ensino os museus, os parques, as praças, os planetários, as feiras de ciências promovidas por instituições de pesquisa ou por outras escolas, ou até mesmo áreas naturais que apresentam algum grau de conservação. Você pode organizar uma visita ou saída de campo, mas para isso é importante estar atento e organizar alguns detalhes. Tenha em mente que a saída de campo não é exatamente uma atividade puramente de diversão, podendo ser considerada também uma modalidade de atividade prática. Nas saídas de campo, há um trabalho sério de ensino por trás, o qual é camuflado, visto que os temas são trabalhados com mais leveza. Essa leveza em se abordar esses temas importantes facilita o aprendizado dos alunos e pode promover a aprendizagem significativa. Para organizar uma saída de campo, antes de tudo, decida qual será a temática da saída de campo. Biomas, lixo, vegetação, diversidade de artrópodes, interações ecológicas, transfusão de sangue, enfim. Tenha um tema em mente e um objetivo específico. É claro que nas saídas de campo, até mesmo por serem altamente proveitosas, muitos outros aprendizados que não estavam no roteiro acabam acontecendo, o que é ótimo e é totalmente aceitável para uma atividade dessa modalidade. Mas é importante você ter em mente o que os alunos devem focar melhor, visto que assim você pode e deve dar direcionamentos, orientando-os nos aspectos que eles devem prestar mais atenção ao longo dessa saída de campo, dessa visita técnica. Pode ter certeza, uma saída de campo será uma atividade lembrada por muito tempo pelos alunos. Alguns temas são inesquecíveis. Eu posso me lembrar exatamente do dia em que saímos para plantar árvores no dia da árvore. Eu tinha 9 anos e me lembro até hoje. Eu plantei um pé de manga e me lembro que após a explicação da professora sobre a fotossíntese, claro, dentro de uma linguagem adequada para uma criança de 9 anos,
Eu deixei de remover as folhas das árvores, pois na minha consciência era por ali que as plantas obtinham seu próprio alimento. Perceba o quanto uma atividade que sai da rotina escolar pode ser positiva e proveitosa, levando a um aprendizado significativo. Essas atividades promovem uma grande satisfação e sentimentos bons nos alunos e nos professores também. E por isso tornam-se também inesquecíveis. Pense nisso, sempre que possível, viabilize uma saída com seus alunos, eu tenho certeza que será um sucesso.